Fala, torcedor vascaíno, o atacante argentino Lautaro Dias, que joga no Cruzeiro, está na mira do Vasco da Gama. E o Vasco demonstrou interesse no atacante Max, que joga no Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. E o Felipe Coutinho, que sentiu no último jogo do Vasco contra o Flamengo, deve ficar fora dos gramados cerca de 30 dias. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater uma meta nesse vídeo aí de 30 likes. Ajuda a chegar para mais gente no nosso conteúdo. Tamo junto? Agora, sem enrolação, vamos para as informações. E a primeira informação é sobre esse jogador que está na tela, Lautaro Dias, que joga no Cruzeiro. Segundo a informação do Itatiaia, que é lá de Minas Gerais, o Bahia, o Vasco da Gama, o Vitória e também o Ceará estão interessados na contratação do atacante Lautaro Dias, com pouco espaço no Cruzeiro. O Lautaro Dias acabou se destacando, se não me engano, no Independente Del Valle. E aí depois o Cruzeiro conseguiu comprar ele, nessa fase aí do Pedrinho, o presidente do Cruzeiro que comprou a SAF do clube, etc, e conseguiu investir pesado. Aí uma das primeiras contratações do presidente do Cruzeiro, hoje, o Pedrinho, foi o Lautaro Dias, que é um jogador que se destacou realmente no Independente Del Valle, mas que no Brasil não conseguiu ter uma adaptação ideal e que não jogou bem atualmente, não tá jogando tão bem no Cruzeiro e não tá tendo tantas oportunidades também. Informação super importante, de clubes aí que o Vasco, que tá na mira, que miram a contratação do atacante Lautaro Dias. Bahia, Vasco, Vitória e também Ceará querem a contratação do jogador. E aí tá aqui, ó. A quem postou essa matéria também foi a Itatiaia e também o Aqui Se Fala de Vasco, que é o do Mumu. Olha aqui, o Tiro de Campo também postou nas suas redes sociais aqui, ó. Bahia, Vasco, Vitória e Ceará sondaram o atacante argentino Lautaro Dias do Cruzeiro. O clube mineiro, porém, não liberou o jogador, que segue nos planos do Leonardo Jardim. Então, informação importante pra gente saber. O Vasco sondou a situação do atacante, mas talvez o Cruzeiro não libere ele aí para esses clubes, Não só o Vasco tem interesse nele, como o Ceará, o Bahia e também o próprio Vitória, tá? Então, informação importante pra gente saber. Você vai falar assim, João, quais são as estatísticas do Lautaro Dias? Vamos lá. Lautaro Dias, jogador argentino que nasceu em Buenos Aires, tem 26 anos de idade, é um jogador novo. Ele tem 1,81 de altura. Ele joga na posição como centroavante. Então a gente sempre sabe disso, que o Vasco tá buscando um jogador que chegue ali para ser o reserva do Pablo Verratti. E precisa realmente, O Verratti tá com 37 anos. Daqui a pouco faz 38. E aí, obviamente, a gente sabe que o futebol do Verratti ele com a bola no pé, a gente precisa de um atacante, um centroavante mais veloz, que tenha velocidade. O Lautaro Dias é um jogador bem veloz, como centroavante, e faz gols também. Não tá no seu melhor momento? Não tá, mas é um bom jogador, E pra chegar pra compor o elenco, pra brigar, talvez uma vaga ali na disputa como centroavante do Vasco da Gama com o Verratti, seria ótimo, O Vasco tem que contratar realmente essa sombra para o Pablo Verratti, tá? Informação importante pra gente saber. E aí tá aqui, ó. É um jogador que joga no Cruzeiro hoje em dia. Ele tem contrato até o dia 30/6/2028. Então, muito provavelmente, se ele viesse pro Vasco, ele viria por empréstimo, O valor de mercado hoje dele, segundo o Transfer Market, é de 1,5 milhões de euros, tá? Então, olha aqui. Temporada atual do jogador. Não, vamos dar uma olhada aqui no mapa dele. Ó, ele joga como ponta direita também como ponta esquerda. E joga a posição principal dele como centroavante. Então seria realmente aquele jogador que o Vasco tá buscando na janela, Pra ser aquele reserva. Aquela sombra que o Pablo Verratti precisa. O Verratti não precisa estar confortável na posição dele. A gente sabe que é um bom centroavante, mas que tem suas deficiências técnicas, querendo ou não, também. E ele ficando confortável nessa posição, sabendo que não tem ninguém como sombra dele no Vasco, ele vai jogar, ter jogo que ele vai querer jogar de um jeito, de outro. Enfim, ele vai errar e não vai ter outro substituto. E o Vasco precisa, porque o Verratti também não aguenta jogar todos os jogos 90 minutos. O Vasco vai jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo ao mesmo tempo. Então, precisa de jogadores para compor o elenco, beleza? Então, informação importante para você saber sobre Lautaro
Dias. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador. A temporada 24 e 25 dele foi 6 jogos no Campeonato Mineiro e fez 1 gol, tá? Ele jogou 80 minutos, jogou poucos minutos nas partidas, ó. Jogou 7 minutos contra o Itabirito, contra o América Mineiro jogou 10 minutos, contra o Atlético Mineiro jogou 13, contra o Betim Futebol jogou 6 minutos, contra o Atlético 18, contra o Tombense 26, né? Então é um jogador que tá tendo poucas minutagens lá no Cruzeiro. Talvez ele queira vir pro Vasco, aqui ele teria mais minutagem talvez. Temporada 23 e 24 do Lautaro Dias, olha, fez 32 jogos, 5 gols, dois cartões amarelos e 1.741 minutos jogados tem o Lautaro Dias. É um jogador que acabou se destacando na temporada 22 e 23, que foi no Independiente del Valle. Olha aqui, ele fez 33 jogos, 7 gols, 3 assistências, 4 cartões amarelos e 1.971 minutos jogados, beleza? A gente pode dar uma olhada aqui onde que ele passou, os clubes dele que ele passou, ó. Estudiantes, Vila Delmine, Independente, Cruzeiro, né, Independente del Valle, etc. Foi o que a gente falou aqui pra vocês, beleza? Então, informação importante pra gente saber aí sobre o atacante argentino Lautaro Dias, beleza? Outra informação aqui agora é sobre Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho que estava até jogando bem, jogou bem contra o Nova Iguaçu. O primeiro tempo dele contra o Flamengo não achei um péssimo primeiro tempo. É lógico que o time do Vasco é super limitado comparado ao do Flamengo, né? Mas o Felipe Coutinho conseguiu jogar bola, conseguiu ter uma dinâmica ali, querendo ou não, tava evoluindo, né? Tava, vamos dizer, tendo o início de um Felipe Coutinho que talvez o torcedor vascaíno espera. Vamos se dizer. Infelizmente, teve mais um problema de lesão. Esse é o maior problema, sempre foi o maior problema do Felipe Coutinho na sua carreira inteira. No Liverpool, no Barcelona, nos clubes onde ele passou, ele sempre teve problema de lesão. Esse foi o maior problema, o maior empecilho da carreira do Felipe Coutinho. E no Vasco tá tendo o mesmo problema. É um jogador que joga 5 jogos, aí se machuca. Aí fica 5 jogos fora. Depois volta, joga 5 jogos, machuca novamente. Nunca tem aquela sequência. Então, cara, se ele nunca consegue aquela sequência ideal, desculpa, gente, mas não tem como ficar com um cara desse. Felipe Coutinho ganha mais de 1.500.000, ganha 1.500.000, se eu não me engano. É um salário muito alto pro padrão do Vasco da Gama. O Vasco hoje não tá numa situação financeira tão boa para pagar 1.500.000 para um jogador que vive no departamento médico. Essa é a realidade, né? E olha aqui, ó, a informação do VDG Cash é a seguinte: o ex-VP médico do Vasco, PC Andrade, explanou a situação da lesão de Felipe Coutinho. Ele colocou ali, ó, grau 0, que é notícia boa. Ficará 30 dias fora em média. Então, cara, se ele fica 30 dias, o Vasco vai jogar somente no dia 30, se não me engano, ou é dia 29, contra o Santos na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Felipe Coutinho não deve jogar na sua estreia, né? Não deve jogar na estreia do Vasco da Gama aí no Campeonato Brasileiro, infelizmente. Enfim, cara, é um jogador que a gente precisa e que não tá disponível, né? É a realidade hoje do Vasco. E até aqui, ó, PC também disse que é improvável que Coutinho volte antes. Então, cara, daqui aí 18 dias, 17 dias talvez, o Vasco vai disputar contra o Santos primeira rodada do Campeonato Brasileiro São Januário. E o nosso jogador principal, camisa 10, vamos dizer, Felipe Coutinho, não vai estar em campo. É difícil, né? É difícil. Enfim, outra informação aqui agora importante, gente, é sobre aí o atacante Max. Muita gente veio comentar na live: pô, João, Max é um bom jogador. Inclusive, ele fez um excelente jogo contra o próprio Vasco, né, pelo Campeonato Carioca. É um jogador aí que o Vasco, segundo as informações do BTB Esportes, o Vasco demonstrou interesse no atacante Max, destaque do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. O Cruz Maltino ainda enfrenta a concorrência de 3 equipes da Série B, cujos esses nomes permanecem em sigilo. Além disso, o Vasco ainda monitora a situação dos atletas Eduardo Turan e Alexandre, ambos também do Sampaio Corrêa. Então o Vasco aí, cara, tá querendo contratar mais 3 jogadores, né? A informação que a gente tem é que o Vasco quer buscar 3 jogadores ainda nessa janela que abriu, janela doméstica, se eu não me engano vai até dia 14 de abril, se eu não tô enganado, tá? Informação importante pra gente saber, é o jogador que muita gente veio comentar na nossa live e tudo mais: ah, João, e o Max, é uma boa oportunidade? Cara, é uma boa oportunidade. Não é aquele jogador que a gente vai esperar que vai chegar e vai resolver nossos problemas. Não. Não. É um jogador para compor elenco. Como eu falei, o Vasco vai disputar 3 competições. E creio eu que o Max não ganha nem 10 mil reais, 15 mil reais. Não ganha.
No Vasco, o Vasco oferecer 20 mil reais de salário pra ele. Ele vai vir pro Vasco com certeza absoluta, porque é uma oportunidade da vida dele jogar no Vasco da Gama, né? Enfim, é uma oportunidade de mercado. Pode dar certo, ao mesmo tempo não pode, né? Enfim, eu tentaria, cara. Um jogador que acabou se destacando no Campeonato Carioca. A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Max, 22 anos de idade, jogador jovem, tem 1,84 de altura e joga na ponta direita. O valor de mercado dele hoje é 300 mil euros, tá? Aqui não falo até quando vai o contrato dele. Mas é um jogador que jogou também na Série A. Jogou no Atlético Goianiense, tá? Então ele não só jogou em times pequenos como Sampaio Corrêa e etc. Ele jogou aí também no Atlético Goianiense, tá? Ele joga pela ponta direita, joga como segundo atacante, como ponta esquerda. Enfim, no Campeonato Carioca atual, temporada atual do Max, fez uma excelente temporada. Ele fez 42 jogos ao total, 14 na Série A pelo Atlético Goianiense e aí o resto pelo Sampaio Corrêa. Ao total ele fez 42 jogos, 11 gols. O Campeonato Carioca agora, atual, dele é muito bom. A gente for dar uma olhada aqui, temporada 24 e 25 dele. O Campeonato Carioca dele é excelente. Ele fez 13 jogos, 6 gols, 3 assistências, 2 cartões amarelos e 170 minutos jogados. Então, jogou muitos minutos. Inclusive, a gente for dar uma olhada aqui, ele jogou todos os jogos do Sampaio Corrêa, menos um contra o Madureira. Que ainda não vai ter ainda, né? Vai ter o jogo, na verdade, que é inclusive hoje, contra o Madureira, que é pela Taça Rio. Mas enfim, olha aqui, todos os jogos que ele jogou com o Sampaio Corrêa, ele jogou 90 minutos. Então é um jogador que, pelo visto, ele aguenta jogar os 90 minutos, né? Informação importante pra gente saber, cara. Informação importante pra gente saber sobre o atacante aí, Max, que pode pintar no Vasco da Gama. Querendo ou não, é uma oportunidade. Aí o pessoal fala assim, João, mas o Vasco tá contratando um jogador do Sampaio Corrêa. Qual faz o sentido? Cara, é uma oportunidade de mercado. Eu não acho que o Vasco tem que contratar o Max visando que, contratamos mais um jogador, não precisa mais olhar para esse setor. Eu acho que precisa olhar sim para esse setor ainda, né? Eu acho que precisa sim olhar para esse setor. Mas é um setor ali que o Vasco está contratando pro ataque. E o Max é um jogador que se destacou. Ao mesmo tempo ele pode dar certo, ao mesmo tempo não. E o salário dele é muito baixo. Então é uma oportunidade, cara. Uma oportunidade para ele, para a vida dele. Se ele se destacar, ótimo. Pro Vasco e para ele. Se ele não se destacar, vai ser descartado. O Vasco vai colocar pra treinar separado. Sei lá, não vai pros jogos. Enfim. Informação importante pra gente saber aí sobre o atacante Max. Beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Clica no botão do like, se inscreve no canal que é super importante. Hoje tem live às 2 horas da tarde, às 14 horas a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube, trocando uma ideia, conversando um pouco, que é super importante essa moral de todos vocês. Tamo junto? Quem quiser virar membro do nosso canal, a partir de R$2 consegue virar membro. Ajudar a gente financeiramente, porque ajuda pra caramba, querendo ou não. Tamo junto? Um beijão a todos, fiquem todos com Deus, conto com a presença de todos na live das 14 horas, que é super importante essa presença de vocês. Beijão, tamo junto, saudações vascaínas e até daqui a pouco. Tamo junto.